Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando, a respeito do temor, da sabedoria, do entendimento de próprios olhos. Aqueles que não que têm o entendimento de próprios olhos, como ele disse aos religiosos, vós declaram que vê, por isso o pecado está diante de vós, porque não diziam do mal, e aquele que se declara que é cego e quer ver, ele dá o entendimento, do qual o entendimento é desviar do mal. Salmo 59, no versículo 12, diz: por causa de suas palavras mentirosas e seus lábios pecadores, sejam vitimados por sua própria arrogância e pelas maldições e calúnias que propagaram. É onde a Bíblia diz que o perverso sempre cai em contradição, assim enreda em seu próprio falar malicioso. Já o justo, ele não se preocupa por falar francamente. O justo, ele sabe que para ele ser justificado, ele precisa da sabedoria. Como ele precisa da sabedoria, ele precisa de ter o temor. Para ter o temor, ele tem que desviar do mal. Então ele persevera sempre desviando do mal. Não, vanglória, por exemplo, é um mal. Se ele utiliza de vanglória, ele acaba caindo na sua própria arrogância. Então ele desvia da vanglória, como Jesus nos ensina. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de ter feito tudo, em oculto, que o Pai que está no alto vê e galardoa, seja como um servo inútil, porque fazendo assim, nós não estamos sendo inúteis, mas nós estamos fugindo da vanglória, porque os atos são através do próprio Espírito que nos capacita. Ele nos concede os dons e talentos, do qual nada nós devemos gloriar, e gloriar a Cristo, através do seu Espírito. Porque quando assim nós procedemos, o Pai agrada, porque ele sabe que é o Espírito de Cristo que está aperfeiçoando em nós, e nós, através das boas atitudes, estamos como um sacrifício vivo, obediente, agradável, como um culto racional de ação de graças. Nós estamos ofertando a própria ação de graça. Deus agrada, porque Ele nos concedeu a graça, o favor imerecido, nós a recebemos com alegria, utilizamos os dons com amor, jamais por interesse. Por isso que a Bíblia diz que chegará o tempo do qual nós estamos vivendo, que realmente conhecereis os que servem e os que não servem a Deus, porque Ele está nos concedendo discernimento, onde se discerne, tanto entre bons como os maus, porque Ele fez a promessa que, assim como o Deus se converteu o coração ao Filho, Cristo Jesus, e Cristo Jesus também converteu o seu coração ao Pai, um convertendo ao outro, e assim nós nos convertemos através do Espírito Santo, através de Cristo, porque em Cristo foi aperfeiçoado, ele, a natureza do próprio Deus, mas a semelhança do homem. O Espírito Santo desceu como formato de pomba, e ele adentrou a região celestial com o formato à nossa semelhança, com carne e ossos, como ele disse: vede, Espírito não tem carne, não tem ossos, ele subiu. Assim como a Bíblia diz que foi semeado um corpo incorruptível, um corpo corruptível, um corpo através da corrupção que perece, e ressuscitará um corpo
como dos anjos, né? Do qual nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Para que o brilho, né? O exterior, ele vem de dentro para fora. Há uma transformação interior, né? Onde o exterior há um brilho. Né? Não adianta querer maquiar o exterior. Para os homens até pode resolver, aqueles que não têm ainda o discernimento, né? Às vezes possa enganar a muitos, como ele tem nos falado. Mas a Deus não se engana, ele não permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, né? Conforme a palavra que está dizendo. As palavras daqueles que usam mentiras, né? Que utilizam os lábios pecadores, como ele nos disse ontem, aqueles que usam, né, o mal como bem, né? Que usam o mel como amargo, né? Pode disfarçar para homens, mas para Deus não se engana, né? E acaba sendo vitimado da sua própria arrogância, né? Se torna uma própria maldição, uma calúnia, né? Que propaga, porque a palavra diz que aqui tudo aquilo que foi dito nas recâmaras, tudo aquilo que foi dito nos quartos, né? Será dito no alto dos telhados, virá à tona, nada fica oculto, nada fica descoberto, né? E nós prestaremos conta até das vírgulas que nós aqui falamos, né? Por isso é importante, como ele nos disse ontem, jamais ser parcial no julgamento, né? Julgar com a mesma medida que julgares será julgado, né? Para julgar é necessário ter o dom de justiça. Somente aqueles que alcançam aqueles que não gloriam em si mesmos e alcançam a estatura mediana de Cristo, que tem a capacidade para julgar, né? E assim mesmo, na verdade, é um pré-julgamento. Nós apresentamos as nossas orações e súplicas a Ele, e Ele é aquele que julga, né? Não significa que nós vamos julgar. Nós devemos sim exortar, né, aqueles que estão fugindo da fé, porque aquele que exorta é sinal de amor, né? Porque a sua alma está rumo à destruição. Se ele exorta, ele está exortando para que a sua alma seja salva, porque o corpo nós sabemos, somente aquele que é santo que não foi, porque a sua natureza não era pecaminosa e sua carne não foi desfeita. E o último inimigo que todos havemos de enfrentar é o inimigo da morte, o exterminador, né? E para isso é necessário estar com os umbrais do nosso coração ungido, né? Não adianta pegar óleo e ungir porta de casa, de janela, né? Nós temos que estar com o nosso coração cheio do óleo, que é o vinho novo, né? Que dá alegria, renova a nossa face. A água transformada no vinho, né? Que dá alegria, não o vinho que muitos usam para embebecer, né? Não é essa alegria do mundo, né? Mas sim a unção que despedaça todo o jugo. E em mais um dia que a gente persevere, né? Em espírito e em verdade, nada se gloriando, né? Como ele nos disse hoje. Fuja do entendimento de próprios olhos, que são aqueles que usam um coração enganoso, uma mente cauterizada e não desvia do mal. A verdadeira sabedoria é aquela que nós tememos a Ele, temos Ele como poderoso, o onisciente, o onipresente, e a Ele nós tememos, né? Temos reverência, buscamos andar em integridade, em retidão, com espírito reto, e isso só é possível através dele. Ele nos aperfeiçoa. Ninguém faz isso por si mesmo. É através
praticando, ouvindo o seu Espírito, seguindo o Evangelho, né, que através dele as advertências do Espírito Santo nos mantêm no caminho. Nós andamos em retidão, não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, né? Desviamos do mal, andamos em retidão, né? E o Evangelho, que é o seu santo ensino. Quando assim nós procedemos, há mais esperança, porque ele diz que as vestes dos santos, né, é o linho fino, é a justiça. E esses alcançarão a justiça, serão justificados. Mesmo que muitos, os que estão no mundo, que apontem dedos, que são acusadores, né, como a Bíblia diz que haveria muitos acusadores entre os irmãos, né, aqueles que escolheram a pior parte, né, a servir no ministério da iniquidade. Quando nós... ele é aquele que nos separa, né, daqueles que andam na iniquidade, na injustiça. E nós andamos segundo ele, segundo o coração de Deus, através dele. E a estes está reservado, né, a ressurreição, a vida eterna. Ele é aquele que nos justifica diante dos acusadores, assim como o Pai o justificou diante dos acusadores, dos zombadores, né? E ele faz justiça para nós, ele exerce o direito, né? Quando nós não iramos, quando nós oramos pelos adversários, né, através do amor, aquele que tem o discernimento sabe, né, aqueles que blasfemaram contra o Espírito, a estes não oreis, e ainda que ore ele não atende. Orar para aqueles que estão perdidos no mundo, com uma destruição que venha alcançar o temor, que é o princípio da sabedoria, alcançar essa sabedoria para desviar do mal, né, e passar a viver de forma justamente. Assim nós devemos perseverar. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós. Até mais.